Há homens que tentam ser lembrados pelo que dizem e homens que permanecem pela forma como se sustentam quando não dizem nada. A diferença entre esses dois tipos de presença não está na coragem, nem na inteligência, nem na aparência. Está na relação que cada um construiu com o próprio vazio. Em um mundo que reage por impulso, o homem que não se move por ansiedade se torna um ponto de tensão. Ele não força a conexão, não acelera a intimidade, não corre para explicar o que ainda não foi pedido. A mulher percebe isso rapidamente, mesmo que não consiga nomear. Ela sente que aquele homem não se organiza em torno dela, que a estabilidade dele não depende do humor dela, da atenção dela ou da permanência dela. E essa percepção cria uma fissura emocional, porque desmonta um padrão conhecido. Ela não encontra o homem reativo, disponível demais, moldável. Encontra alguém que permanece inteiro, mesmo quando o vínculo oscila. Esse vídeo nasce desse ponto, não para ensinar técnicas, nem para criar personagens artificiais, mas para revelar por que a calma masculina verdadeira provoca inquietação emocional. Por que ela tira a paz de uma mulher que está acostumada a conduzir o ritmo afetivo, e como esse estado não nasce de frieza, mas de um longo processo interno que transforma dor em estrutura. Por que a calma verdadeira desestabiliza o emocional feminino? A calma masculina não é ausência de sentimento, é domínio interno. O homem calmo sente, mas não se dissolve. Ele escuta, mas não se perde. Ele não reage automaticamente ao desconforto emocional da mulher, e isso quebra a dinâmica de controle invisível que costuma existir nas relações. Quando ela percebe que não consegue provocar uma resposta imediata, algo dentro dela perde o eixo. Esse tipo de silêncio não é passivo, ele é ativo, denso, presente. Ele obriga o outro a lidar com o próprio ruído interno. A mulher que está acostumada a homens que se explicam demais, que se justificam, que imploram por clareza, se vê diante de alguém que não corre atrás do equilíbrio emocional dela. E isso gera inquietação. O que tira a paz não é o homem calado, mas o homem que não se desorganiza. Ele não entra na montanha-russa emocional. Ele não tenta consertar o que não quebrou nele. E nesse silêncio sustentado, ele passa a ocupar espaço psíquico sem esforço. O contraste moderno. Homens que imploram por validação e homens que não competem por atenção. A maioria dos homens foi treinada para competir por atenção, para se destacar, agradar, convencer, para explicar sentimentos antes mesmo de serem questionados. Esse comportamento cria dependência emocional, e dependência, embora pareça envolvimento, corrói o respeito. O homem que não compete por atenção rompe esse padrão. Ele não se apressa, não se oferece em excesso, não tenta ser indispensável, ele não constrói valor pela insistência, mas pela coerência, e isso gera estranhamento, porque a mulher percebe que ele não está disponível como recurso emocional constante. Nesse contraste, algo muda. O homem que implora se torna previsível. O homem que permanece se torna enigmático. E a mente feminina começa a se voltar para aquilo que não está totalmente acessível. O poder silencioso de não revelar tudo o tempo todo. Quando um homem revela tudo o tempo todo, ele se torna legível demais. Suas intenções ficam claras, suas emoções expostas, seus movimentos previsíveis. Isso cria conforto, mas elimina tensão. O homem calmo não faz isso. Ele não por estratégia, mas por integridade. Ele simplesmente não sente necessidade de se explicar o tempo inteiro. Essa retenção emocional cria densidade, não porque ele esteja escondendo algo, mas porque ele respeita o próprio ritmo interno. Ele não se antecipa para evitar desconforto, ele não limpa interpretações alheias por ansiedade, e essa postura desloca o eixo da relação. A mulher sente que não tem acesso total a ele apenas por querer, e isso ativa curiosidade, projeção e muitas vezes inquietação emocional. A ferida masculina por trás do excesso de palavras. Homens que falam demais geralmente aprenderam que o silêncio custa caro, que quem não se explica é abandonado, que quem não insiste desaparece. Muitas vezes isso vem de relações passadas com mulheres instáveis, controladoras ou emocionalmente voláteis, onde qualquer pausa era punida. Essa ferida cria homens ansiosos,
que tentam garantir vínculo pela fala constante, não por vontade, mas por medo. O problema surge quando essa fala se torna submissão emocional, quando o homem começa a negociar sua dignidade para não ser deixado. A mulher sente essa fragilidade e, embora possa se beneficiar dela no início, perde o respeito aos poucos, porque aquilo que implora não sustenta a estrutura. O homem que enfrentou a própria sombra não precisa se provar. Existe uma diferença clara entre silêncio defensivo e silêncio integrado. O silêncio integrado nasce quando o homem já atravessou rejeição, solidão e frustração sem se perder. Ele já viu seus medos, suas falhas, sua carência e não fugiu disso. Esse homem não precisa parecer forte. Ele simplesmente não está mais fragmentado. Sua presença é estável, porque ele não está em guerra consigo mesmo. E isso é percebido no corpo, no olhar, na postura. A mulher sente que não consegue desorganizar esse homem com jogos emocionais simples. E isso muda completamente a dinâmica de poder psicológico. O paradoxo da presença. O que parece distância é concentração. O homem calmo não está ausente, ele está concentrado. Ele não espalha a energia reagindo a tudo, ele escolhe quando se mover. E essa escolha cria um paradoxo. Quanto menos ele tenta estar presente, mais ele é sentido. Aquilo que parece frieza é, na verdade, integridade. Ele não se abandona para preencher vazios que não são dele. Ele não entra em disputas emocionais para provar valor. E por isso, permanece na mente da mulher mesmo quando não está fisicamente ali. A ausência dele tem peso, porque não é abandono, é consistência. Testes emocionais e a busca inconsciente por estrutura. A mulher provoca, se afasta, cria ambiguidades, muitas vezes sem perceber. Ela quer sentir se aquele homem cai, se perde, se implora, não por crueldade, mas por necessidade de segurança emocional. Ela busca a estrutura. A maioria dos homens falha porque reage tentando consertar tudo, tentando agradar, tentando restaurar rapidamente a harmonia. O homem calmo não faz isso. Ele não se desorganiza. Ele observa. Ele permanece fiel à própria direção. Essa postura cria tensão, mas também respeito, porque revela que ele não depende do caos dela para existir. Quando explicar demais, vira submissão silenciosa. Explicar cada decisão, cada limite, cada ausência, comunica insegurança. Comunica a crença de que precisa ser compreendido para ser respeitado. Mas o respeito nasce da coerência sustentada, não da narrativa. O homem que se explica demais se torna negociável. O homem que sustenta silêncio se torna referência. A mulher sente essa diferença no corpo, não no discurso. Um homem sólido não se defende, ele se sustenta. O desejo nasce do espaço, não da insistência. O desejo não é ativado pela presença constante, mas pelo espaço criativo, pelo intervalo, pelo não resolvido. Quando o homem para de correr atrás, não como jogo, mas como consequência de integridade, algo se reorganiza. A mulher começa a sentir falta, não da atenção excessiva, mas da presença inteira, que não se ofereceu em desespero. O homem calmo se transforma em uma inquietação psíquica, não porque manipulou, mas porque não se abandonou. A construção da calma, dor, solidão e disciplina emocional. Ninguém nasce assim. A calma é construída na dor, na rejeição, na solidão. Cada vez que o homem escolhe não implorar, não reagir, não se trair, ele se consolida. A disciplina emocional nasce da observação dos impulsos sem obedecê-los, da permanência no desconforto, da fidelidade interna. Esse homem não endurece, ele se integra. E em um mundo que implora por barulho, o homem que sustenta o silêncio deixa de ser opção, ele se torna destino. Depois de tudo, resta uma verdade simples e desconfortável. O que define um homem não é o que ele faz quando é desejado, mas o que ele sustenta quando não é. A verdadeira masculinidade não se revela na conquista, nem na resposta rápida, nem na tentativa de agradar. Ela se revela na capacidade de permanecer inteiro quando o vínculo oscila, quando a mulher testa, quando o silêncio se instala e nada garante continuidade. A mulher que tira a paz emocional do homem só consegue fazê-lo quando encontra terreno instável, quando percebe que a presença dele depende dela, da atenção dela, da validação dela. O homem calmo rompe esse ciclo,
porque ele não reage para ser escolhido. Ele não se move por medo de perder. Ele já entendeu que perder a si mesmo é sempre mais caro do que perder alguém. Esse tipo de homem não domina, não controla, não manipula. Ele sustenta. Sustenta a própria direção, sustenta o próprio ritmo, sustenta o próprio silêncio. E é exatamente isso que desorganiza quem vive tentando organizar o outro. Porque não há como governar alguém que já governa a si mesmo. No fim, a calma masculina não é uma técnica, é uma consequência. Consequência de ter atravessado a dor sem se tornar amargo, de ter enfrentado a solidão sem se tornar dependente, de ter sentido o vazio sem precisar preenchê-lo com explicações. Esse homem não é frio, ele é inteiro, e a inteireza assusta porque não pode ser tomada, apenas reconhecida. Em um mundo que implora por barulho, por respostas, por garantias emocionais, o homem que sustenta o silêncio não vira apenas uma lembrança, ele vira referência. Não porque tenta ser, mas porque não se abandona. E quando um homem chega a esse ponto, a paz que ele carrega deixa de ser negociável. Ela simplesmente permanece.